Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós já temos provado nessa manhã. Obrigado, Senhor, por que equipe maravilhosa que o Senhor nos concedeu para trabalharmos juntos nesse lugar, desde o momento em que nós chegamos, passando pela nossa técnica, pelos voluntários aqui no backstage. Tenho certeza que o mesmo está acontecendo na tenda onde estão as nossas crianças, nosso time de louvor. Uau! Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aqui através da vida desses irmãos. Por isso eu fico num ambiente muito confortável, porque além da Tua presença manifesta nesse lugar, e daquilo que o Senhor já tem nos cercado através da vida desses irmãos, eu sei que tem um povo aqui sedento para ouvir a Sua voz. Ovelhas que pertencem ao Senhor, ovelhas do Seu rebanho, do Seu pastoreio, e nós juntamente queremos ouvir o Senhor agora, e por isso nós oramos. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, mas que seja a Tua voz. Usa a minha vida, mas que seja a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, mas veja, Senhor, esses corações abertos, dispostos, sedentos, Senhor, e venha nos saciar hoje com a Tua presença, com a Tua palavra. É o que nós mais queremos nessa manhã de domingo, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Se você crê, diga amém. Bom, o que nos inspirou a começarmos essa série, na verdade, o primeiro sermão que eu escrevi é o último, então a gente vai chegar lá no quarto domingo e entender exatamente o que Jesus queria falar com a gente, mas a partir do momento que eu fui provocado pelo Espírito Santo um dia, a meditar o que o Senhor esperava de nós como igreja, a usar assim tão enfaticamente, constantemente, por muitas vezes, esse exemplo para tratar o seu povo, né? Por que Deus então se apresenta como um pastor de rebanhos, e por que Deus então trata com o povo de Israel no primeiro momento, mas depois com a igreja na nova aliança como ovelhas, como um rebanho de ovelhas? Claro que nós percebemos principalmente na forma de Jesus ensinar, na natureza pedagógica do nosso mestre de ensinar, que ele obviamente falaria sobre coisas que faziam sentido para aquele povo, né? E a criação de ovelhas é algo que está muito impregnado ali, né? Atrelado à cultura do povo na Palestina, do povo no Oriente Médio, do povo em Israel, há milhares de anos, né? Se você tentar analisar um pouquinho sobre criação de ovelhas e pesquisar, você vai perceber que os primeiros relatos que existem na história da humanidade sobre criação de ovelhas é exatamente ali. Hoje as ovelhas, elas já são espalhadas por todos os continentes, e elas têm assim um papel muito importante na economia mundial, principalmente nos países mais frios, né? Nos países mais frios, as ovelhas servem muito bem, porque é um animal que realmente tem na sua natureza muitas formas de servir o homem, né? Além da sua lã, da sua carne, do seu leite, a gordura da ovelha, tudo na ovelha serve para poder alimentar o homem, para poder abençoar a humanidade, né? É uma atividade econômica de sustento importante há milhares de anos. Tem algumas características a mais aqui que eu separei das ovelhas para vocês entenderem também, que não era apenas algo comum que os homens entendiam, mas olha, diz aqui que as ovelhas são animais bastante inteligentes, elas têm uma ótima memória, e diferentes de alguns animais, segundo os estudiosos, as ovelhas podem sentir emoções mais complexas, criando até mesmo vínculos de amizades entre elas e humanos. Segundo os especialistas, as ovelhas, além de sentirem emoções, podem criar vínculos de amizade. Olha que interessante isso. São animais gregários, isso é, elas não vivem isoladas, elas sempre vivem em rebanhos, e elas são domesticadas. Ovelhas são animais que vivem como semi-selvagens, mas são animais facilmente domesticados, justamente pela sua natureza, como nós vimos aqui, de ter emoções mais complexas e de criar vínculos de amizade. A Bíblia ela compara a igreja então a um rebanho de ovelhas, porque esse título tem a ver com profundos laços da identidade desse animal com o povo de Cristo. É um animal que, sobretudo, é bastante dependente, e talvez essa seja a característica mais importante da metáfora de sermos comparados como ovelhas de Jesus, porque a ovelha é completamente dependente de um pastor. Ela tem uma visão extremamente limitada, a sua visão biológica, e ela tem noção zero de perigo. Então ela é um animal que acaba por si só sendo muitas vezes imprudente, ela parece ser indisciplinada, mas na verdade o que falta para ela é comando. A ovelha sem comando, a ovelha sem ter um pastor guiando, ela acaba entrando em cilada, acaba entrando em roubada. Então a sobrevivência da ovelha, está escrito aqui que depende quase que totalmente do cuidado que ela recebe. Meu Deus,
Só por aí a gente já podia entender muito do que Deus quer falar com a gente. Mas hoje eu queria, avançando nessa introdução, ler o texto lá em João, no capítulo 10. Como nós dissemos aqui, o primeiro episódio dessa série aqui, dividido em 4 episódios. Nós vamos avançar nos próximos domingos, com uma novidade, né? Claro que nenhuma outra série nós poderíamos ter essa novidade, né? Essa mesma mensagem será disseminada na Burn Mogi, nas 2 sessões, na Burn Poá, hoje às 18 horas, o pastor Dalson ministra essa palavra lá, e os nossos amigos que estão fazendo o nosso clã lá em Orlando, vão ministrar essa mesma mensagem na sexta-feira, e o mesmo vai acontecer também no clã em Guarulhos, que é um clã que está como um embrião ali, para se tornar também a nossa próxima igreja Burn aqui em São Paulo, amém? Glória a Deus por isso. Então nós vamos compartilhar essa série em todos esses lugares. Nos clãs nós continuamos com as palavras dos clãs, mas em Guarulhos, em Orlando, em Poá e em Mogi, nós vamos meditar aqui em maio na série Ovelhas. Então, João capítulo 10, vamos ler os primeiros versos que dizem assim, na NVI: Eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. É assim, quando ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é um assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Até aqui, meu Deus, que texto poderoso, né? Então Jesus mais uma vez usando essa analogia para tratar com o seu povo. Aqui nesse primeiro momento fica muito claro que ele estava falando necessariamente, como ele mesmo diz em outro momento, as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava falando necessariamente com o seu povo ali, com o povo judeu naquele momento, dizendo: olha, vocês são as minhas ovelhas. Mas depois ele diz: ó, eu tenho também ovelhas de um outro aprisco. E aí somos nós aqui. Quem é a ovelha desse outro aprisco aí? Glórias. Eu tenho outra ovelha de outro aprisco, eu vou chegar lá também. Por enquanto eu estou aqui trazendo o recado, a mensagem do Pai aqui, e criando esses laços, esses vínculos com as ovelhas do aprisco de Israel. Mas nós vamos além de Israel, nós vamos alcançar as ovelhas de um outro aprisco. Nós vamos chegar então, como diz o verso 16 aqui, é necessário que eu as conduza também, elas também ouvirão a minha voz. Quem ouviu a voz de Jesus aqui faz parte do rebanho, amém? Glória a Deus. Sabe o que é interessante aqui? Jesus, tão logo ele ensina sobre essa analogia do rebanho, ele já diz para as ovelhas que existia um problema muito grave, porque da mesma forma que as ovelhas representam uma importância naquele momento na economia, né, eu acho que é ovicultura, né, esqueci agora aqui, é tanto nome, né, acho que é isso, são ovídeos ovelhas, se eu não me engano, eu não lembro agora certinho, mas tanto faz. Ali esse cuidado, ali esse pastoreio de ovelhas representava algo muito importante na cultura econômica daquele povo. Obviamente teriam pessoas interessadas em roubar, teriam pessoas interessadas ali em tirar ali as ovelhas de outras propriedades, né? Ladrões e assaltantes, e Jesus sabe que isso era algo muito comum,
Então, se você estudar um pouquinho sobre a criação de ovelhas naquele contexto, como os muros eram feitos, como eram colocados ali espinhos, e tinha uma espécie de armadilha ali de colocar uma outra pedra ali por trás dos espinhos, caso alguém tentasse pular um muro baixinho do aprisco, aquilo cairia, fazia um barulho, então acordava logo o pastor que iria ali defender as ovelhas do assaltante. Então Jesus usa todo um contexto ali, histórico e geográfico, para falar sobre quem ele é em relação a essas ovelhas, mas falar também sobre algo a respeito do qual as ovelhas deveriam ter tomado cuidado. Você vê, ele diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das portas é um ladrão. Jesus tão logo está falando da ovelha, e já está dizendo que existe esse problema de pessoas tentarem tomar o lugar que era dele. Muitos historiadores entendem que nesse momento, Jesus ele estava falando necessariamente de todos aqueles que antes dele tentaram se apresentar como Messias, tentaram se apresentar como o enviado de Deus para resgatar Israel. Ele disse: todo mundo que veio antes de mim era um impostor, era um ladrão, era um assaltante, estava querendo exercer um domínio sobre vocês, estava querendo exercer essa posição de o pastor de Israel, mas não era, era um impostor. E realmente isso aconteceu algumas vezes durante esse momento histórico de Israel, desde a formação do reino até esse momento em que Jesus vem, né? Pouco tempo antes mesmo, alguns macabeus se levantaram ali e tentaram se comportar como se fossem os libertadores de Israel, né? E eles usaram uma outra arma mais ideológica, uma outra arma mais política, e talvez até um pouco mais com estilo de guerrilha ali, para tentar promover a libertação de Israel. E ainda existia alguns resquícios naquele momento de que a libertação de Israel se daria dessa forma, né? Por meios políticos, por meio da tomada do reino da mão dos romanos agora por armas, por confronto pessoal. E Jesus estava mais uma vez lembrando que não era isso, que a libertação que ele ia promover não era uma libertação física. Então ele chega ao ponto de chamar esses outros de assaltantes. De certa forma também alguns estudiosos acreditam que Jesus está falando dos próprios líderes religiosos, que se comportavam como se fossem a resposta que Israel precisava, que talvez viria então dos outros mestres, dos outros fariseus, mas Jesus coloca essa turma num bolo só e fala: todo mundo que quer ocupar meu lugar diante do rebanho é um ladrão, é assaltante. Isso tanto funcionava se nós fizéssemos uma análise política, religiosa, e mesmo se a gente avançasse depois do tempo de Jesus humano aqui na terra, e continuássemos olhando nos nossos dias, qualquer outro que tenta assumir a posição de Jesus diante do seu rebanho é um ladrão, é um assaltante. Qualquer pastor, apóstolo, papa, bispo, sacerdote religioso, líder religioso que tenta assumir diante de você um lugar que é só de Jesus, Jesus diz que é um ladrão e um assaltante, porque só existe um bispo supremo, pastor das nossas almas, que é Jesus de Nazaré, amém? Ele é o nosso pastor, o rebanho pertence a ele. Mas a ovelha, ela tem essa natureza de procurar encontrar alguém para prover para ela o que ela precisa, né? Lá em 1 de Pedro, se você quiser abrir comigo, 1 de Pedro no capítulo 2, no verso 25, ele diz assim, antes da nossa conversão: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, com P maiúsculo, e bispo, com B maiúsculo, de suas almas. Glória a Deus por isso. Pedro está dizendo aqui para esse povo que acabaram de vir para o Evangelho, né? Pedro não fala apenas com o povo judeu, mas ele fala pelas pessoas que se dispersaram, primeiro os judeus, mas depois aqueles que haviam se agregado. E ele diz: vocês também eram como ovelhas desgarradas, vocês também não pertenciam a nenhum tipo de rebanho. Eu estava assistindo um documentário ontem de uma ilha, na verdade um complexo, um arquipélago, com 18 ilhas, se eu não me engano ali no sul da Dinamarca, eu não lembro agora exatamente o lugar, acho que chama Ilhas Faroe, alguma coisa assim. Eu não prestei atenção nos detalhes, mas eu vi que as ovelhas ali é um lugar bastante conhecido, porque tem mais ovelhas do que gente. A média lá, se eu não me engano, tem 80 mil ovelhas, né? E mais ou menos 45, 50 mil pessoas, então quase 2 ovelhas para cada ser humano. E as ovelhas, a própria criação de ovelhas ali passa por um estilo um pouco mais liberal, né? Então as ovelhas, elas ficam de certa forma como semi-selvagens soltas ali naquele lugar. Então elas vivem ali meio que, parece que por conta, mas elas têm os seus próprios pastores. Então os pastores marcam as ovelhas e elas vivem de alguma forma juntos, os rebanhos ficam meio dispersos. E durante a reportagem, o rapaz que era um pastor de uma parte desse rebanho, ele vai passando com um carro com um repórter.
E só dele falar com as ovelhas, assim, falar normal, ele falava o nome das ovelhas, a cultura é colocar nome nas ovelhas, ele falava o nome, as ovelhas começavam a vir, aquilo é incrível, cara, e de repente começava a vir mais ovelhas, e num fração de minutos ali, tinha mais de, sei lá, uma centena de ovelhas em torno do camarada. Então mesmo elas vivendo ali de uma forma semi-selvagem, elas conheciam a pessoa que provia para elas a segurança necessária, o sustento necessário, e por mais que elas pudessem se alimentar da própria relva ali, das montanhas, elas faziam questão de estar perto de alguém ali que pudesse prover para elas essa segurança, esse vínculo afetivo e humano. E por isso, muitas vezes, ainda quando nós éramos ovelhas desgarradas, quando nós ainda não conhecíamos Jesus, nós tínhamos dentro da nossa natureza essa necessidade de nos apegarmos a alguém. O ser humano, ele tem essa necessidade de se apegar a alguém, de criar vínculos com alguém, e principalmente vínculos com alguém que possa exercer não apenas a autoridade, mas fornecer segurança, fornecer algum tipo de proteção, que pode vir pelo ensino, que pode vir pelo recurso. Então é por isso que Pedro diz, vocês eram como ovelhas desgarradas, vocês ficavam de alguma forma tentando criar vínculos em algum lugar que oferecesse segurança para vocês, e por isso vocês eram tão enganados, e por isso vocês eram tão levados para o pecado, até no momento que o pastor verdadeiro se manifestou na vida de vocês. Por isso que nós vemos que pessoas que não têm muitas vezes um vínculo tão afetivo com Jesus, um vínculo de amizade, uma troca de emoções complexas, como nós lemos aqui, que não se apegam a Jesus, elas acabam se tornando reféns de tantas outras pessoas, né? Não necessariamente religiosamente falando, mas tantas pessoas que abusam das suas emoções, quantas pessoas, por não estarem apegadas ao supremo bispo e pastor das suas almas, se tornam vítimas emotivas na mão de abusadores psicológicos, mulheres que acabam se entregando para homens abusivos, homens que acabam se entregando para mulheres manipuladoras e dominadoras, porque os seus corações não estão apegados àquele que verdadeiramente deveria pastorear as suas almas, mas nós estamos aqui, o nosso pastor está falando conosco, e a nossa alma jamais vai ser arrebatada pela mão de ladrões e assaltantes, sejam eles ou venham eles da onde vier. Mas uma outra característica das ovelhas também, dessas ovelhas, nós que estamos aqui, que Jesus quer arrebatar os nossos corações daqueles que estão perdidos nessa manhã, é a humildade e a simplicidade. A humildade e a simplicidade também faz com que nós possamos ser enganados facilmente. É interessante porque quando Jesus lá em Mateus 9, do verso 32 em diante, Jesus manifestando a sua compaixão, ele olha para uma multidão, verso 36 vai dizer assim, vamos do verso 35, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, e pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A compaixão e a misericórdia de Jesus se manifesta em relação ao seu povo, porque ele sabe que existe essa necessidade enorme, essa carência enorme, e muitas vezes essa falta de, no bom sentido, né, se a gente pode dizer, essa falta de malícia, né, essa falta de maturidade, de conhecimento, de que nós estamos num mundo perigoso, de que nós estamos num lugar onde nós precisamos estar protegidos e com os nossos corações guardados, para não sermos vítimas fáceis na mão dos lobos, na mão dos opressores, e é por isso que ele se apresenta dessa forma, ele olha para o povo, e ele está curando então as suas enfermidades agora, ele está acalentando os seus corações ali, que precisam de algum amparo, que precisa de uma voz, para trazer calmaria, e é o que ele faz exatamente por nós, é o que eu sei que ele está fazendo, nessa manhã, em nome de Jesus. Mas a compaixão dele se manifesta a ponto dele não simplesmente atender uma demanda temporária, e dizer, puxa, você precisa de cura, eu vou curar você fisicamente. Você precisa de provisão financeira, você precisa de uma solução na sua dispensa, nos seus alimentos, nas suas vestes, eu vou prover um milagre para que você tenha isso. Não, Jesus vai muito além disso, ele diz, eu não vou apenas adotar vocês temporariamente e resolver um problema temporário, ele diz, eu sou o pastor desse rebanho, o meu compromisso com vocês não é um compromisso em atender demandas temporárias, mas é um compromisso de ficar com vocês até o final. Por isso ele diz, outras pessoas muitas vezes tentam de alguma forma estender a mão e ajudar você, talvez os seus pais tenham feito isso por você, talvez não, talvez tenham te abandonado, isso acontece também infelizmente,
Talvez você tenha amigos que em algum momento da vida chegaram diante de uma situação de dificuldade sua, estenderam as mãos e tentaram fazer algo por você, mas também de repente desapareceram e viraram as costas. E Jesus diz: essas pessoas são meramente assalariadas, são pessoas que têm um compromisso temporário. Na hora que o chicote estralar mesmo, na hora que os assaltantes perigosos e armados virem aqui para tentar fazer algo contra vocês, eles pulam o muro e picam a mula, dão fora. Mas Jesus está dizendo: eu não sou um pastor assalariado, eu não tenho um compromisso temporário com vocês. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E de fato Ele deu a vida por nós. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor em memória dEle, que deu a vida em favor de nós. Porque ovelhas desgarradas são vítimas na mão daquele que quer apenas roubar, matar e destruir, nas mãos de Satanás, que muitas vezes até nos engana, com as pessoas que são muitas vezes manipuladas por ele, para trazerem dor aos nossos corações, para trazerem engano aos nossos corações e depois nos abandonarem. Jesus disse: não, eu vou guardar o coração de vocês, eu vou proteger vocês como o meu rebanho, eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou fazer tudo por vocês, para que vocês jamais sejam arrebatados das minhas mãos. Jesus disse que aqueles que são dele, o maligno não toca, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. A partir do momento que você assume Jesus como seu pastor, como pastor da sua alma, como aquele que se assenhorou do seu coração, das suas emoções, ele diz: eu sou o pastor, eu sou aquele que vai proteger você, eu sou o pastor. E mais do que isso, ele diz: eu sou aquele que vai guiar você, ele vai conduzir você pelo caminho que ele sabe que é o melhor caminho para você. Ele diz que as minhas ovelhas entram pela porta. Olha só, ele chama as suas ovelhas pelo nome. E olha que interessante, ele diz então, ele não apenas traz as ovelhas para dentro do aprisco, mas ele também as leva para fora do aprisco. Porque parte do pastoreio, parte da função do pastor não é apenas conduzir as ovelhas para dentro do aprisco, porque o aprisco é um lugar de segurança, mas é um lugar onde não existe a provisão necessária, é onde não existe tudo que as ovelhas precisam. Ali é apenas um lugar de ser guardado e de estar seguro, mas o processo de cuidado com a vida das ovelhas passa por sair da porta e para fora do aprisco. Jesus está dizendo que ele é o pastor, aquele que cuida e protege. Ele está dizendo que ele é o aprisco, porque ao ouvir a voz de Jesus, você entrou no seu reino, e o aprisco é o reino de Deus, e o aprisco é esse lugar onde nós temos segurança em Jesus. Lá no Salmo 118, 20, se você puder abrir, Salmo 118, 20, profeticamente a palavra de Deus declara, que a gente pode ler o verso 19 e 20, diz: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Davi está falando dessa porta que os judeus conheciam muito bem, e Jesus se comporta agora dizendo para eles: eu sou essa porta, eu sou essa porta por onde entram os justos. Spurgeon e outros pregadores diziam que, não com uma afirmação tão categórica, que o porteiro era o próprio Deus abrindo a porta, permitindo que por meio de Jesus nós pudéssemos entrar no seu reino, nós pudéssemos ter a nossa entrada provida no reino. E Jesus diz: olha, eu sou a porta pela qual entram os justos. Por isso que aqueles que ouviram a voz do Senhor são as suas ovelhas. Se você está aqui nessa manhã, você tem, como Davi aqui, a oportunidade de dizer: eu quero me alegrar, eu quero entrar para dar graças ao Senhor, porque se você ouviu a voz de Jesus chamando, significa que você é uma ovelha dele, porque só as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. Só aqueles que são eleitos e chamados por Jesus podem ouvir a voz do Pai e passarem pela porta para dar graças. Outros não ouvem a sua voz. É tão interessante isso, porque quando outro pastor fala, as ovelhas não dão atenção. Ele diz isso. E quando ovelhas que não são daquele rebanho ouvem o pastor falando, elas também não conseguem identificar, e elas não dão atenção. Mas Jesus diz: eu os conheço e vocês me conhecem, vocês são o meu rebanho, e por isso quando eu falo, vocês passam por mim como a porta, e têm a sua entrada garantida no aprisco de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Se você está aqui, significa que você é uma ovelha de Jesus, porque você ouviu a voz dele chamando, e você entrou pelas portas da justiça, e agora você está no aprisco de Jesus seguro, guardado. Meu Deus, isso é bom demais, isso é segurança demais. No entanto, ele diz que ele precisa abrir a porta do aprisco e conduzir as ovelhas para fora. Ou seja,
nós não simplesmente ficaremos seguros no aprisco de Deus e protegidos pelo nosso pastor, mas existe um propósito dele, de que depois que nós passamos pela porta e participamos do seu reino, a porta do aprisco vai precisar ser aberta, e nós vamos precisar ser conduzidos para fora, onde o perigo é ainda maior, onde o perigo é iminente, porque dentro do aprisco existe toda uma estrutura de segurança, existe todo um cercaneio de proteção, em que ladrões e assaltantes têm muito mais dificuldade de entrar, as feras do campo têm muito mais dificuldade de andar. Agora, quando o pastor precisa conduzir as ovelhas para fora do aprisco, é aí que a gente precisa de vara, de cajado, de cão pastor, agora mais recentemente, naquela época não, mas de armas pesadas, para proteger o rebanho. E por que então que Jesus precisa nos levar para fora do aprisco? Sabe, nós percebemos que sem Jesus, todas as vezes que nós vivemos fora do aprisco, constantemente nós éramos enganados, nos feríamos, nos perdíamos nas nossas emoções, nos tornávamos presas fáceis, e agora Jesus vem e nos traz para o aprisco. E por que ele não nos mantém no aprisco? Ele nos leva de novo para fora desse lugar. É porque quando nós somos liderados pela voz do nosso pastor, qualquer lugar por onde nós andamos se torna um lugar seguro. Eu amo essa natureza do Salmo 23, e eu creio que no último domingo nós vamos meditar muito profundamente nisso, mas o Salmos 23, ele não nos garante apenas uma caminhada ou um guardar de Deus em lugares seguros. Ele diz que nós ficamos em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas nós também somos conduzidos ao vale da sombra da morte. Existe algo muito profundo nisso, porque existe um propósito de Deus de nos tirar de dentro do aprisco. Antes, nós vemos pessoas que não tinham o coração conectado. O pastor Dalsa falou na oferta aqui, Jesus também propõe uma parábola de 2 filhos que estavam dentro do aprisco do pai, mas que não conheciam o coração do pai. Fala sobre um filho mais velho e sobre um irmão mais novo. O irmão mais velho não conhecia o coração do pai, porque tinha ele apenas como um senhor, apenas como um dono, apenas como um patrão. O filho mais novo não conhecia o coração do pai, porque ele acreditava apenas que ele era um provedor, que ele era apenas alguém que podia lhe dar riquezas, apenas alguém que podia satisfazer as suas necessidades. Então o filho mais novo pega as suas riquezas, sai do aprisco e se arrebenta completamente. O filho mais velho, no entanto, fica dentro do aprisco, nunca sai, mas nunca tem conexão com o coração do pai. A gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo. Tim Keller diz que na verdade ali a parábola é a parábola do Deus pródigo, porque a palavra pródigo significa aquele que desperdiça, e Deus de fato, entre aspas, desperdiçou toda a sua riqueza e todo o seu amor em Cristo Jesus para alcançar o coração de ambos os filhos. Então nós temos uma parábola de ovelhas que não reconheciam a voz do seu pastor, e de uma forma ou outra elas desconectam do coração do seu pastor e acabam sofrendo muito por isso. Muitas vezes você e eu, estando na igreja, boa parte de nós, não temos essa conexão com a voz do nosso pastor, e por isso nós nos ferimos tanto aí fora. Por isso nós nos tornamos pessoas que, mesmo estando dentro do aprisco, saímos para fora do aprisco, porque o mundo passa por a nossa vida fora do aprisco, e nós nos machucamos tanto. Mas olha que coisa linda, quando nós nos frustramos por inocência, pela simplicidade de ovelha, a misericórdia de Deus vai lá e nos alcança, muitas vezes como a própria voz dele falando no nosso coração, que é exatamente o que acontece com o filho pródigo. O filho pródigo, ele se afasta do pai, ele pensa que o pai é apenas uma fonte de provisão e riquezas, mas quando ele está lá na miséria, existe algo dentro do coração dele que diz: eu tenho um lugar seguro, eu tenho a casa do meu pai, eu tenho um lugar seguro, eu tenho alguém que me ama. E naquele momento ele reconhece a Deus como muito mais do que alguém que meramente pode prover coisas para ele, mas alguém que é um lugar seguro para o coração dele. Talvez você tenha se perdido dentro da casa do pai, se afastando e desfrutando de Deus apenas como um provedor, mas nessa manhã, a voz dele está dizendo para você: você tem um lugar seguro no meu coração. A minha casa é o meu coração que oferece para você graça e misericórdia. Por mais que você esteja distante como aquele filho, por mais que você esteja perdido, a voz do pastor está falando com essa ovelhinha perdida agora, e te trazendo para a volta em cima dos ombros, como aquela ovelha, centésima ovelha que se perdeu. Mas muitas vezes, nós acabamos andando com lobos e comprometemos a nossa natureza humilde por uma natureza maliciosa. Não importa, da mesma forma, se o nosso coração ainda é um coração maldoso, que não reconhece a Deus como Pai, a voz dele fala no nosso coração também, e pode destruir todas essas barreiras. A mesma misericórdia nos alcança. Eu sei que muitas vezes isso custa caro para nós, mas Deus disse que nós somos ovelhas, rebanhos do seu pastoreio, e a voz dele está falando no seu coração nessa manhã, eu tenho certeza disso.
Desde o momento que você chegou aqui, Ele está dizendo: você é uma ovelha minha, você me pertence, deixa eu cuidar do seu coração, deixa eu te trazer para perto de mim. Esses dias eu estava almoçando com um casal da igreja, nem sei se eles estão aqui, e ele compartilhou um testemunho que um dos seus clientes ligou para ele e falou: cara, eu preciso falar com você pessoalmente, e foi falar com ele, e ele disse: eu estava em casa e eu tive um sonho, e no sonho eu vi uma Bíblia e eu precisava ler a Bíblia, e ele era completamente agnóstico, ele não acreditava em Deus, não acreditava nas coisas de Deus nem nada, e ele teve um sonho de que ele estava lendo a Bíblia, ele precisou pegar uma Bíblia e começar a ler, e lendo a palavra de Deus, a voz de Deus falou com ele, ele se converteu sozinho lendo a Bíblia, com um sonho. A voz de Jesus entrou no coração dele porque ele era uma ovelha, ele falou: eu tenho um pastor. Ele compartilhou esse testemunho com esse fornecedor dele, que contou para a gente a história, e eu fico me lembrando quantas vezes, a gente perdido no meio das nossas confusões, a voz de Deus entra lá no meio daquele bololô das nossas confusões, das nossas brigas, do nosso egoísmo, dos nossos interesses, e nos arrebata da mão daquele que quer nos roubar, nos matar e destruir, trazendo a vida abundante dele para nós. Isso é uma promessa de segurança para o seu coração nessa manhã. Jesus está dizendo: talvez você sinta-se nessa manhã como alguém que está no meio da maior confusão da sua vida, parece que não tem escape, você olha para o lado, parece que você foi completamente desamparado, parece que tudo na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos, cheiram morte, cheiram roubo, cheiram destruição, mas Jesus está dizendo: você é minha ovelha, você conhece a minha voz. O ladrão da sua alma está tentando tirar o seu coração das minhas mãos, mas você não pode se apegar a essas coisas, você não pode se prender àqueles que querem tirar o seu coração das minhas mãos. Jesus está te tirando, e Ele está te tirando, preste atenção, para te conduzir novamente para fora do aprisco, mas agora você vai liderado pela voz dEle, porque essa é a diferença. Quando nós vamos por conta como ovelhas, é que nós caímos no buraco, é que nós voltamos cheios de carrapicho, é que nós voltamos muitas vezes feridos pelas feras que estão aí fora, mas quando nós somos guiados pela voz do nosso pastor, nós podemos andar fora do aprisco seguros. É tão sério isso que lá em Lucas 10, preste atenção, abre comigo em Lucas 10 para nós encerrarmos. Lá em Lucas, no capítulo 10, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele. Olha lá, diz que o pastor primeiro abre a porta do aprisco, deixa as ovelhas sair, depois que elas vão adiante dele, ele as segue, e aí ele toma posição à frente delas. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que ele enviou 2 a 2 adiante dele, significa que ele ia junto, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, ou seja, as suas ovelhas estavam indo para os lugares que ele também iria. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, Jesus está enviando os seus discípulos como trabalhadores para a colheita. E quem Ele está enviando? Diga comigo: ovelhas. Jesus está enviando ovelhas como trabalhadores. Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês para onde eu quero chegar, porque existem pessoas que eu preciso arrebatar, e ovelha segue ovelha, e ovelha segue quem tem cheiro de ovelha. E ele diz no verso 3: veja, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Mais do que ovelha aqui, cordeiros. Pastor, qual a diferença? Pergunta aí, qual a diferença? Vocês não sabiam. Ovelha é a fêmea adulta, cordeiro é a ovelhinha ali nos seus primeiros meses, ou seja, é uma ovelhinha bebezinho, cheirando leite ainda. Ele está dizendo: eu estou enviando vocês na pura inocência que vocês têm, eu estou enviando vocês como a presa mais fácil para um lobo, porque lobo adora cordeirinho. O lobo ele tem um pouco mais de trabalho para atacar uma ovelha, agora um cordeirinho cheirando leite, fácil. E Jesus fala: veja, vocês são os trabalhadores da seara, mas eu estou enviando vocês como cordeirinhos, inocentes, pequeninos, desprotegidos, sem condição nenhuma de conseguir caminhar sozinho, e eu estou mandando vocês, porque Jesus confia tanto no chamado e no propósito, que Ele sabe que mesmo na nossa inocência, mesmo nos nossos primeiros dias caminhando com Ele, nós não estamos indo sozinhos, nós estamos indo adiante, mas nós temos o nosso pastor cuidando de nós, e é por isso que Ele tem tanto prazer em te enviar como a melhor isca que a terra já conheceu. Fora do aprisco existem lobos ferozes, muitas vezes eles tentam entrar dentro do aprisco, se entrar aqui, eles vão encontrar aqui o pastor Jesus e o pastor dessa igreja aqui, para botar todo mundo para correr. Nós não pastoreamos lobo aqui, mas fora do aprisco a realidade é, existem lobos devoradores de ovelhas, e Jesus fala: eu estou enviando vocês como cordeirinhos no meio do lobo, como isca, porque Jesus sabe que o poder do chamado dele para você, o poder da voz dele guiando você como um cordeirinho simples, inocente, desprotegido, precisando do cuidado, vai arrebatar o coração de muitos lobos, e é o único
que pode converter lobos em ovelhas é Jesus. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem que eram meramente lobos, que eram meramente, como Pedro diz aqui, como ovelhas desgarradas. Pedro diz nesse mesmo texto, fala, vocês já gastaram tempo demais fazendo o que agrada a carne, vocês já passaram tempo demais pecando. Paulo diz aos Efésios, nós também éramos assim, a gente também era como lobo, a gente também vivia entregue ao pecado, mas agora nós nos convertemos ao supremo bispo, pastor das nossas almas, ou seja, a simples voz de Jesus ecoando através de nós, tem o poder de transformar lobos em ovelhas. Meu Deus, isso é poderoso demais. Então nós podemos agora sair do aprisco, sem nos perdermos e sem nos ferirmos, porque nós somos enviados por Ele, e o poder da sua voz nos guiando, usa a nossa natureza para manifestar a natureza dEle, para fazer com que o reino saia do aprisco, para fazer com que a glória do Cordeiro se alastre através de nós. Jesus quer te tirar do aprisco aqui com segurança. Ele te chama para entrar no reino, mas Ele diz, as minhas ovelhas entram por mim, mas elas saem por mim e encontram pastagem, até no meio dos inimigos, porque liderados pela sua voz, conhecendo a voz de Jesus, nós temos condição de andar por qualquer lugar, de circular no meio de qualquer tipo de gente, sem que os nossos corações sejam arrebatados, mas como verdadeiros arrebatadores dos corações perdidos. O propósito de Jesus é dizer para você, ei, está gostoso aqui no aprisco, mas existem outros apriscos, outros lugares que eu preciso pastorear, e eu estou enviando você como ovelha entre os lobos, para alcançar outros corações. Existem centenas de centésimas ovelhas perdidas, que talvez estejam vivendo entre lobos, que talvez estejam vivendo como lobos, e Jesus está dizendo, eu estou rogando por trabalhadores na minha seara, e os meus trabalhadores não são leões, não são águias, né? Os coaches gostam de usar esses animais, né? A águia anda com águia, legal, a Bíblia fala de águia também, a Bíblia diz que a gente voa como águia, a Bíblia fala que o justo é ousado como leão, glória a Deus, mas a natureza de Jesus para os seus trabalhadores é de cordeirinho, é na simplicidade e na humildade de quem depende dele. Jesus volta para reinar com a natureza mental de um rei, de um leão, mas a apresentação na figura apocalíptica de Jesus é o cordeiro que foi morto e que venceu. Ele não aparece como um leão, o seu espírito é de um leão que vem para reinar, que vem para julgar, não como o cordeiro que vem para salvar, mas a sua apresentação para João é, eu vi um cordeiro que foi morto e venceu, ou seja, ele é um cordeiro com espírito de leão, e é isso que você precisa ter nessa manhã, é isso que Jesus quer construir em você. Alexandre o Grande dizia que eu não temeria um bando de leões liderado por uma ovelhinha, mas eu temeria um bando de ovelhas liderado por um leão. E Jesus diz, vão lá cordeirinhos, podem ir lá, porque o leão de Judá, o cordeiro que foi morto e que venceu, é quem está liderando o coração de vocês. O diabo não vai ter condição de matar, de roubar, de destruir. O diabo não tem condição de tirar você das mãos de Jesus, porque você é dele. Coloque-se em pé, você pertence a Ele. Coloque-se em pé glorificando a Jesus, porque você vai sair daqui não temendo os ladrões e os assaltantes. Você vai sair daqui entrando no meio deles, para fazer com que outros lobos se tornem cordeiros como você. Jesus está dando segurança para o nosso coração nessa manhã, dizendo, eu estou protegendo você, eu te chamei e te fiz parte do meu reino, e agora eu estou abrindo a porta do aprisco, para que vocês alcancem muitas outras centésimas ovelhas que se perderam. Adore a Jesus, levante sua mão, diga para Ele o quanto você deseja fazer parte desse reino, o quanto você deseja ser usado como uma ovelha que conhece a voz do seu pastor, para incendiar essa nação, para incendiar essa cidade, para alcançar muitos outros para a glória dele.